So box. Sejam bem-vindos ao episódio de número 100 do Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Juliana Miyahara. Aê! E a origem de tudo, Eric Andriolo e Mauro Debias. Olá! Caraca, como chegamos aqui? Como chegamos aqui? Com certeza não foi numa Ferrari, senão nunca teríamos chegado. Já começou bem. Começou assim, né? A gente já começa assim, eu já sabia que a gente ia começar com o bullying do Eric já. Errado não tá. É por isso que a gente se separou. A gente brigou nos bastidores e a gente não quis contar pra vocês, mas a gente se odeia. É verdade. A Aninha não suporta o Eric. Aqui no caso, eu e Mauro, a gente era muito a favor do Matia Binotto e aí deu briga. Ficou insustentável o podcast. Ficou insustentável. Era mais fácil você falar que você tava chamando o Leclerc de frouxo e eu tava brigando com você. Porque isso é real, Essa é mais real. Não. Essa é bem mais real. A gente vai falar desse frouxo mais tarde. Aí eu vou te mandar tomar no cu de novo. Termina a introdução aí. Virou bagunça. Eu saí desse programa, virou bagunça. Na verdade, eu acho que ficou mais bagunçado com o retorno, né? O Flávio Botelho e a Carol Cruz, saudosíssimos, não puderam se juntar a nós, mas mandaram suas contribuições para este episódio especialíssimo. Oi pessoal do Box, aqui é o Flávio, ex-integrante do programa. É uma honra estar participando desse 100º episódio, mesmo que de uma maneira singela por um áudio. Infelizmente eu não pude participar da gravação devido a compromissos de trabalho, mas é muito bacana ver um projeto que começou tão tímido lá atrás, ter encorpado, ter ganhado importância dentro do segmento, dentro da imprensa especializada e fazer parte desse crescimento de popularidade da Fórmula 1 aqui no Brasil. Então fica aqui o meu grande abraço em nome dos ex-participantes e em nome dos atuais participantes na figura da Aninha, essa mulher guerreira, ferrarista como eu, que sofre com a Ferrari junto comigo e que está capitaneando o projeto aí com muita maestria, e tenho uma admiração profunda pelo trabalho que vocês continuam fazendo, e bola para frente que o céu é o limite para vocês. Um abraço. Oi pessoal, aqui quem fala é a Caroline Cruz e eu já fui uma integrante do Cast Box, esse podcast incrível que te mantém atualizado sobre a Fórmula 1 e que tá aqui pra pistolar sempre que for necessário e pra jogar a verdade e a merda no ventilador. Tô passando aqui pra dizer que eu sinto uma saudade imensa de participar do podcast. O podcast agregou muito na minha vida. Até hoje eu vejo Fórmula 1 de uma forma diferente. Eu sou mais crítica e analiso mais. Meus domingos, às vezes, sentem falta do Eric e a Aninha discutindo. E eu sinto falta do público, eu sinto falta de trocar ideia com vocês, então troquem bastante ideia e mensagens com o pessoal, porque isso é muito gostoso, essa sensação de proximidade com pessoas desconhecidas é uma delícia, e saber que vocês ouvem e que conversam com o rádio enquanto escutam o podcast é muito legal. Participei durante um ano intenso, um ano que a gente pistolou, um ano que a gente riu, um ano que a gente chorou, um ano que a gente gritou liberdade, e foi um ano que vai ficar marcado para sempre na minha história. O elo que eu construí com essas pessoas que fazem parte do podcast é algo que nunca será abalado, e por mais que eu saiba que não dá para voltar, vai ser sempre um pedacinho meu que vai ficar sentindo saudade de participar dessa loucura que é acompanhar um esporte como a Fórmula 1 e ter um podcast sobre isso. Um beijo pra todo mundo e até logo! Hoje, então, é dia de comemoração. Estamos a 100 episódios falando groselhas sobre Fórmula 1 para vocês ouvirem como é que vocês aguentam a gente. Eu não sei. Eu não aguento vocês. Mentira, eu amo vocês. Olha. Tanto não aguentou que foi embora. Olha só.
Vou te quicar da sala. É lindo, 100 episódios, gente. 100 episódios, gente. A gente não imaginava, hein, que fosse tão longe. Não esperava. Isso não tá contando os sprint notícias. Sem contar as prints de notícia. Aliás, bela inovação, os sprint notícias, gostei bastante. É ótimo pra você ouvir enquanto você tá preparando o café da manhã. Porque é tão rapidinho que quando você vai tomar o café da manhã já acabou. Vale a pena. Já acabou. Ouçam. É isso. E é bom que tem tudo a ver, né? Você já fica desapontado antes de tomar o seu café. Ué. Você só fica desapontado se você for torcedor da Ferrari e da Mercedes. Ó, veja bem, a minha Mercedes tá renascendo. A gente viu aí na Espanha, porra. Agora a Mercedes nem tanto. A Mercedes Não, tá melhorando. Mercedes nem tanto. Os caras que inventaram o carro ontem, eles não tinham carro. De repente eles falaram, não, vamos construir outro carro e já estão melhor do que todo mundo, menos a Red Bull. Porque também a Red Bull não tem um carro, tem uma nave. A porra do carro decola no início da corrida, chega lá 2 voltas antes de todo mundo. Eu acho que o Verstappen nem sabe mais o que tá fazendo. Ele compete mais com o engenheiro dele pra ver quem irrita mais o outro do que as pessoas que estão atrás dele. Tá aí uma verdade. Eu não aguento mais essa temporada com a Red Bull ganhando tudo. Que inferno. Ninguém mais aguenta. Ainda bem que eu não tô mais no podcast, porque senão os ouvintes não iam aguentar eu reclamando da Red Bull toda a corrida. Então, bom, a pauta, vocês já viram que a pauta de hoje é o caos original. Então, vambora. Antes de começar a falar da temporada desse ano, né, que vocês já viram que tá todo mundo meio pistola, porque só dá Red Bull e não tem um buller neste podcast. Não, peraí. Eu vou assumir o manto do defensor da Red Bull. Ah, não. Não, Que eu acho que isso? assim, o Adrian Newey fez um carro foda. Ah, fez. um carro foda pra caralho. Isso é incontestável. Tá ganhando a porra toda. Quando o Hamilton fez exatamente a mesma coisa que o Verstappen tá fazendo agora, a gente reclamava também, mas não tinha podcast. E aí É vai verdade. ficar desigual. Então a gente tem que dar os elogios aí pra Red Bull. Não, mas olha só, a gente elogia a Red Bull. A gente não tem um ai pra falar da Red Bull esse ano. Nem da Red Bull, nem do Verstappen. A gente até fala mal do Pérez porque, né? Porque não tá à altura. Sim. Eu já tô vendo quem? Do Daniel Ricciardo fazendo aquecimento na beira do gramado. Eu tô vendo o Daniel Ricciardo fazendo aquecimento da beira do gramado. Eu tô vendo o Helmut Marko batendo na porta lá do Leclerc depois que saiu o endereço dele na internet. Porque tá difícil a vida. Não, mas peraí, Leclerc e Verstappen na mesma equipe Não não dá, vai dar não. certo. Não, eles vão implodir. Não, de jeito nenhum, eu não quero. Uma coisa é Hamilton e Russell, porque o Russell tá vindo pegar, né? A coroa. O bastão. Tá vindo pegar o manto, né? Tá indo pegar o manto, o Russell é foda, o Hamilton já ganhou tudo que tinha pra ganhar, né? A porra toda, 8 campeonatos, cidadania brasileira, depois disso pode se aposentar. Mas o Verstappen ainda tem coisa pra provar e o Leclerc tá maluco, completamente ensandecido. Não, e eles são competição direta desde tempo de kart, né? Então, imagina, É vai verdade. ser só Incident atrás de Incident, isso. Eu amo. Não, é. E porradaria depois. Vai ser Prost e Senna. É Sim. com a diferença de que o Verstappen tem título, né? A Red Bull vai fazer 100% de aproveitamento esse ano, coisa Vai. que nem a McLaren fez no auge, e a gente vai ter que engolir, então eu já tô avisando, deixa eu avisar. Sim, Vai Não, ser vai isso. ser claramente superior à McLaren de 88. A menos Tá, que a não, minha tá. Mercedes reaja. Eu tenho fé, vocês anotem aí o que eu tô falando. Vocês favoritam esse episódio, porque em agosto, meu irmão, depois da pausa de agosto, a minha Mercedes vem que vem. Anota isso aí. Vai dar calor na Red Bull até o final da temporada. Vocês Tomara. repararam que a Mercedes inventou o carro ontem, que eles estão usando agora, e o assoalho já é melhor que o da Williams, tá com o mesmo carro 2 temporadas? É inacreditável uma porra dessa. Eu tô puto com a Williams. Aquele Como assoalho da Williams é bizarro. É? Alguém comentou que parece um Hot Wheels. É isso. Parece um Hot Wheels. O James Valls fez um vídeo essa semana, né, falando do assoalho, porque por causa da polêmica, né? E aí ele falou assim, não, mas olha só, é porque a galera pegou o ângulo dos outros assoalhos da frente pra trás. Então viram aquele trabalho todo da frente e não viram que todos eles têm essa rampinha no final. E o nosso, por causa do ângulo, pegou só o ângulo da rampinha no final. Então, na verdade, é isso. E ainda mandou um. É claro que o nosso assoalho não seria tão detalhado quanto os outros. Ninguém precisa olhar o assoalho pra saber, é só ver o resultado na pista. Sim, eu achei muito bom.
Não, mas a Red Bull copiou a Williams. Vocês estão de sacanagem aí, mas a Red Bull olhou pro difusor e falou, o deles tem uma curvinha. Como a Red Bull não tem mais nada pra mexer no carro, absolutamente nada, então eles resolveram copiar a curvinha do difusor da Williams e ainda no show and tell falaram assim, assim, não vai mudar muita coisa. Mas a gente resolveu, né? Dar uma... Eles realmente não tem mais nada pra fazer no carro. A esse ponto eles estão caçando coisa pra se divertir, né? É isso. Exato. Eu só queria falar um pouquinho do início, de como a gente começou o podcast. Já que a gente tá falando de 100 episódios e tudo mais, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de relembrar, né? Como foi que a gente começou, como foi que a gente teve a ideia e, enfim, um pouquinho de nostalgia, um pouquinho de lembranças. Recordar é viver. Cara, e o pior é real, é que agora que eu sentei aqui pra gravar, tá vindo várias lembranças, sabe, da pandemia, a gente gravando nos domingos, assim, depois de corrida. Olha, foi um tempo doido aquele mesmo. chihuahua do Vietnã, tendo aquele flashback. Exatamente. Porque a gente começou, na verdade, no outro podcast que vocês tinham, né, Eric e Mauro? Como é que era o nome? Isso, agora você tá revelando coisas. Eu pensei que você ia falar que começou no WhatsApp, né? Os tios e as tias do Zap se juntaram e fizeram um podcast. Mas, realmente, na verdade, não era a gente que tinha, era um outro amigo nosso que fez um podcast pra passar o tempo da pandemia, porque fazer um podcast é o novo, vamos fazer uma banda, né? Sim. E aí ele falou, desculpa, piada de acadêmico, eu vi em algum lugar ele falando assim que vamos escrever um artigo também vamos fazer uma banda, nunca acontece. Enfim, e aí esse podcast chamava Levemente Incômodo. Levemente incômodo, isso. Levemente Incômodo. Não que procurem, tinha episódios sobre assuntos variados como Big Brother, Anitta, teorias conspiratórias. Nossa, os episódios do Big Brother eram muito bons. Era o sprint de notícias, só que do BBB. Era muito bom. Não, eram muito bons. Até eu que detesto Big Brother gostava dos episódios. Era realmente muito bom. A galera era muito empenhada em analisar as jogadas do Big Brother. E aí, esse podcast acabou porque não teve fôlego lá do nosso amigo pra fazer. Nosso amigo Rodrigo. É que ele fazia tudo, era bizarro. Ele fazia tudo e ele quis fazer um episódio megalomaníaco de Sandy Júnior, que a gente ficou 2 horas gravando, eu participei desse episódio, e aí ele não conseguiu editar. E aí acabou o podcast. Depois que lançou o primeiro episódio. Rolou o burnoutinho, veio assim, violento. Foi, um beijo pro Rodrigo, nosso amigo aí que sofreu. Pois é. Aí, nesse, a gente fez um episódio de Fórmula 1. Foi eu e Mauro, a gente encheu o saco deles pra fazer o episódio de Fórmula 1. E a gente chamou a Aninha pra fazer, e tava o Pedro, que é um amigo nosso também, que odeia a Fórmula 1, e o episódio ficou uma merda. O episódio inteiro foi o Pedro perguntando como é que vocês gostam dessa jossa. Exatamente. E ficou gigante também. Aí depois a gente falou, foda-se, vamos fazer o nosso. Porque a gente ficava conversando no WhatsApp a corrida inteira falando merda. Em áudio. E a gente falou, cara, a gente pode embalar essa merda que a gente tá falando e vender um maravilhoso soufflé de cocô. E as pessoas vão querer ouvir. E elas quiseram. Eric, eu acho que essa não é a melhor forma da gente divulgar nosso trabalho, tá? A gente fez com bastante carinho e dedicação, tá, galera? Não ouçam o Eric. Não, olha só, mas isso é importante. A gente gravou um episódio, né, que não tinha pauta, não tinha nada, falando da primeira corrida. E aí ficou bom pra caralho. Ficou. Tipo, de conteúdo. Era o Fórmula 1 for Dummies, não era? Não, o Fórmula 1 for Dummies foi 2. O primeiro foi um GP de... Bahrein de 2021. Isso aí, Bahrein de 2021. E foi logo a melhor temporada de todos os tempos, essa porra. E aí a gente fez um episódio muito bom, e aí eu falei, não, beleza. Aí a gente concordou que tinha futuro. E aí eu me fudi pra editar, porque eu era o editor de todos os episódios. Aí o Eric foi o novo Rodrigo, o Burnoutinho veio demais. O Burnoutinho veio pesado, porque editar é foda. Cara, Fabs, a gente te ama? A gente ama, Fabs. Fabs, Lucas, que também já editou pra gente. Lucas editou pra gente, foi maravilhoso então, também. Assim, o Guilherme também editou. A gente tem que dar os nomes direitos, né? Vamos lá. Guilherme Gerolimite editou o episódio. Lucas, sobrenome do Lucas. Lucas Conrado. Editou Lucas o episódio. E agora o Fabs, qual é o sobrenome do Fabs? Eu só conheço o Fabs como uma pessoa etérea, um Fabs. Fabs é o Fabs. É o Fabs. Teve mais uma pessoa, teve uma menina que editou um episódio. Teve a Domênica. Então fica aí, Domênica, Fabs, Guilherme e Lucas. Foram os nossos editores. E eu editei, 2 temporadas. Salva de palmas aí pra todos os editores.
Eu editei uns episódios também, o Mauro também editou, a gente sofreu. O Mauro traumatizou. O Mauro traumatizou. Ele disse que ele editou um e nunca mais, né? Foi exatamente. Ele nunca mais isso. conseguiu sentar na frente do computador sem chorar. É infernal. Um dos motivos também da gente ter feito o podcast foi que no nosso grupo, assim, de amigos, né, que fala de Fórmula 1 no WhatsApp, acabava a corrida e alguém que não tinha visto a corrida pedia um resumo. Uhum. E aí o Eric ia e fazia um resumo do áudio. Normalmente era a Elo. A Heloísa é completamente perdida, eu amo. E aí o Eric fazia o resumo da corrida e ficava sempre hilário. E aí a Elo falou, eu quero o podcast inteiro disso. E a gente levou a sério. A gente levou a sério, chamamos o Flávio. E a gente nunca deu um resumo de corrida nesse podcast. A gente fez outra coisa. Mas enfim, é isso, né? Essa é a história do podcast. A gente basicamente meteu o louco e fez, e depois a gente, quando eu falei assim, gente, se eu tiver que editar mais um episódio, eu vou quebrar, a gente começou a pensar como é que a gente ia fazer pra pagar um editor. Aí a gente pagava quando não tinha como, né? A gente tirava do bolso, e aí depois a gente criou nossa querida campanha no Patreon com nossos queridos apoiadores maravilhosos. Muito obrigado, apoiadores. Lindos, amo todos que permitem que a gente pague o Fabs ter esse trabalho, que como ele sabe fazer, ele faz muito mais fácil do que eu. Sim. Inclusive, o último episódio do GP da Espanha, assim, ficou muito maravilhoso. Botou o 99 do Brooklyn Nine-Nine. Botou esse eu tô devendo, mas musiquinha eu vou ouvir. triste que eu fiz contando a história da Ferrari, sabe? Ficou assim... Incrível. Ficou maravilhoso. Ficou incrível. Isso tem muito a ver com as referências, assim. Tanto que quando o Lucas começou a fazer com a gente a edição, eu gostava muito disso, porque ele e eu tínhamos mais ou menos as mesmas referências de podcast. Que eu comecei a ouvir podcast lá na época que isso aqui era tudo mato, ouvindo Nerdcast. Depois eu fui ouvir 1 milhão de outros. Mas o diferencial do Nerdcast sempre foi a edição. Sim. Né, da conversa. A conversa é um caos, mas a edição muito boa, assim. Então a gente tira... Vocês não ouvem a gente suspirar, a gente tossir, a gente ficar... Então, tipo, a gente tirava tudo. Por isso que a edição era muito sacrificante de fazer. Vocês acham que a gente é super eloquente? Não, a gente não é super eloquente. Cada um tem um problema. Eu erro 1000 vezes e gaguejo. A Aninha fala extremamente pausado e a gente come todos os espaços que ela fala. Eu falo pausado exatamente pra não ficar gaguejando, porque senão eu vou ficar gaguejando mais do que o Eric. E aí a gente vai resolvendo os áudios de cada um. Cara, a gente teve que aprender a fazer mixagem. Foi tenso. Foram momentos tensos. Mas hoje a gente não passa mais por isso, porque, como o Eric disse, a gente tem a nossa campanha no Apoia-se no PicPay, que tem planos de 5 a 50 reais, que vocês podem assinar e nos ajudar. Então, vejam lá, temos plano Smooth Operator, Radio Check, Scenario 7 e Master Plan. Todos eles vão nos ajudar, não importa se vocês colocarem 5 ou 50, tudo ajuda a gente. Sério, real, assim. Todo o dinheiro fica no nosso Pix, que é o nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com. E todo o dinheirinho fica lá e a gente faz o episódio, manda pro Fabs e paga ele e a nossa vida tá bem mais fácil. Tá vendo? Vocês estão gerando empregos. Olha isso. Estão gerando emprego. Não, real, vocês fazem a vida de um editor de áudio mais feliz, né? Ajudam a vida do Fabs, além de ajudar a nossa. Isso, faz a economia rodar. Faz a economia rodar, real. Fala, galera, beleza? Aqui é o Fabs, editor do Box, e eu tive que invadir aqui porque eu já tava ficando encabulado com o carinho dessa galera bonita aqui por mim, e eu queria dizer que é recíproco. Cada um de vocês me acolheu com muito carinho desde o primeiro episódio que eu editei, que foi o episódio de Fórmula 1 no cinema, não vou esquecer jamais. E eu tive a oportunidade de aprender muito, muito com vocês. Então, assim, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês aí. Aninha, Ju, Carol, Mauro, Eric, Denis, Zoto, Flip, todos vocês. E confirmar aqui também para os apoiadores que realmente esse trampo é muito importante para mim, principalmente durante a pandemia. Ele literalmente me salvou porque as coisas estavam muito difíceis. Eu tenho uma lojinha pequena aqui numa cidade do interior de Minas, e a gente acabou sofrendo muito impacto, né? Porque as vendas diminuíram bastante e a questão de ser autônomo é bem difícil, né? Então, começar a trabalhar
trabalhar com a galera do Box 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 foi, assim, vamos dizer, uma bênção na minha vida. Valeu mesmo. Um beijo pra cada um de vocês. Muito obrigado. E que venham muitos e muitos, muitos mais episódios. Eu espero estar aqui pra gravar uma outra invasão no episódio 500 do Box Box Box, hein? Fica aí anotado. Valeu, galera. Tchau, tchau. A gente tá, de fato, revendo os benefícios. Por incrível que pareça, não é um trabalho fácil, porque a gente tem que conseguir entender o que a gente consegue dar pra vocês de boa qualidade e o que vale a pena pra vocês também. Então, a gente acaba fazendo uma lista, refaz, enfim. Então, a gente ainda não conseguiu fechar isso. Mas eu juro que a gente tá fazendo. E, eventualmente, vai ter que mudar os nomes também pois é, dos negócios, a gente tá revendo tudo. Porque daqui a pouco não vai ter nem Lando Norris, nem Carlos Sainz nessa jossa. Ô, louco. Matar a Juliana do coração. Não. Então, bom, aproveito para agradecer nossos apoiadores, Smooth Operator, sempre de coração, e os nossos apoiadores dos outros planos que têm agradecimento nominal para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Here comes a new challenger! Diogo Moreira, que é um cara muito gente boa, que troca ideia com a gente sempre lá também, que tá ajudando a gente a fazer um podcast melhor pra você a cada dia. Do nada, Que eu tô aqui, porra meu Deus, é de onde essa? surgiu essa voz? Você fala de retro. Eu tô aqui, meu Deus, você tá dentro do meu quarto? O que tá acontecendo? A gente foi invadido Muito aqui. bom. Olá, Denis. E aí, Denis? E aí, galera? Estamos aí, invadindo. É com essa que você tá agora, Aninha? Essa é a outra? Olha aí pra você Essa ver. é a outra. É por ele que nós fomos trocados? Essa voz profunda que invade o seu quarto A abordagem em cima do Leclerc continua a mesma. Sim. Continua. Continuo sofrendo bullying, relaxa. É porque ele não tá ajudando, né? No caso. E aí, eu nunca gravei com o Denis. Nunca. Eu não gravei com nenhum desse pessoalzinho aí. Que Pessoalzinho. entra nessa Esse pessoal. Pessoalzinho. Olha Entendi. só. Essa galera que veio da Indy. O Logan Sargent não sabe nem o que é 1 quilômetro, que é correr na Fórmula 1, porra. Tá igual o Sartre mesmo. Eu tô aprendendo como é que mexe no volante ao longo da corrida. É desse jeito que a gente trabalha aqui, entendeu? É assim que nós gostamos de trabalhar. Ah, mas foi assim que a gente fez também. Olá, Denis. Oi. Enfim. Educação, né? Coisa que a gente não tem. Sim, com cordialidade, né? Uma reciprocidade. Um lorde em pessoa. Não, porque agora o Box 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 é essa coisa, só tem ferrarista. Não, eu não. Porra. É longe de mim. Tire isto da minha alçada. Eu sou Vetelete. Vetelete. Sou Vetelete. Então você tá órfão. Orfíssimo. Ah, troca pelo Alonso. Alonso Ah, é legal. não. Aí você vai arranjar uma briga, Eric. Inclusive, eu gostaria de mais uma vez aqui, nesse espaço, parabenizar o Alonso pela corrida maravilhosa que ele fez na Espanha, entendeu? Que é o que a gente espera do Alonso. A Espanha sofreu muito, né? Porque não teve um espanhol numa posição decente pra eles pelo menos tirarem uma casquinha. O Sainz, ele foi onde deu, só que o carro tá em situação de barril, é difícil, né, cara? É difícil. Eu não boto essa no Carlos, não. A gente não pode dizer a mesma coisa do Alonso, né? Alonso, o que aconteceu com você? Só coisas boas. Só coisas boas. Não, mas o Alonso, eu tenho fé que ele vai melhorar. Magic Alonso ainda há de ganhar esse Mundial. E... com o Sainz em segundo e o Checo em terceiro, né? Aí vem o 33. Vai vir o 33, vai ser o Max Verstappen passando por cima de todo mundo. É isso. O 33 vai passar e ninguém nem vai ver ele passando. Ninguém nem vê, ele nem tá na corrida, mas ele é o fantasminha do recorde que você fica tentando ir atrás. Sim, exatamente. É exatamente isso, tá ligado? Teve aquela volta de Mônaco, né, que eles fizeram lá... Eu esqueço o nome daquela página que faz o negócio 3D da volta, comparando os dois lá e tal. Eu também não lembro o nome. Foi maravilhoso que a volta do Alonso inteira, o Alonso na frente do Verstappen, nas últimas 2 curvas, o Max vai lá e passa.
Exatamente isso. É infuriante. É de deixar você puto. Mas vai fazer o quê? Acho que o Adrian Newey fez um carro maravilhoso e o Verstappen tá correndo pra caralho. Nunca vi, cara. Correndo pra caralho. Como diria o Galvão sobre o Pelé na Copa 94. Só se eu matar esse cara aqui, não é possível. Ele não para de falar um segundo. É isso que tem que fazer com o Max. É o único jeito de separar ele. Não, e a prova que a Red Bull encontrou o conceito bom logo de cara é que todo mundo tá revisando os conceitos, vai ficando todo mundo cada vez um pouco mais parecido, né? A Mercedes reformou agora, tá ficando parecido com a Red Bull e com a Ferrari mais ou menos, que a Ferrari também largou ali o formato de banheira, xereca. Que é claro que a gente ia pra baixaria, é óbvio. Mas eu acho que tá mais parecido, vou falar a verdade. Tá mais... Eu achei que por cima tá mais parecido agora. Mas antes era muito absurdo ali, onde é que era. Pode botar o pi na minha fala aí, ô Fábio. Não! Se não colocaram um pi na minha fala lá atrás, uns 2 programas atrás, de eu xingando a FIA, não vão colocar agora. Não. Cara, nem lembrava que a gente ainda falava da FIA. Cara, puta que pariu. Não, eu não quero falar da FIA, não. A gente vai falar de corrida. A gente vai ficar falando de juiz, não. Chega de FIA! Acabou o juiz, acabou o programa. Eu tenho perguntas polêmicas pra fazer pra vocês, tá? Lá vem. Que no meu Twitter eu fiz a pergunta, mas eu tenho 0 engajamento, então ninguém respondeu. Que isso? Pô, você é que tem mais engajamento no grupo. Você é a única que gosta do Twitter. É a única que sobrou no Twitter desde que o Elon Musk comprou. Primeiro, Toto Wolff falou que não tem que mexer em regulamento pra segurar a Red Bull, que isso é do esporte, que os outros carros que corram atrás. O que vocês acham? Correto. Tá certo, Toto Wolff! Tá certo, Toto Wolff! A pessoa fala isso quando ela tem dinheiro, né? Pra pesquisar e pra correr atrás do outro. Não, mas ele tá certo. Vai fazer o quê? Vai colocar lastro no carro? Não dá, entendeu? Ele tá justamente justificando o que ele fez por muitos anos, né? Ele não ia invalidar o que ele fez. Se ele falasse diferente, ele ia estar basicamente invalidando tudo que ele fez com a Mercedes por 8 anos. Mas o Mauro tá certo também. Ele fala isso porque ele sabe que uma hora ele vai chegar e vai ser rápido isso, né? Aí os outros que lutem. Ou pelo menos ele espera que seja, né? Espera, porque na verdade foram 8 anos de dominância da Mercedes e ninguém chegou. A Red Bull chegou em 21, mas assim... Quando mudou o regulamento. Não foi fácil, não chegou e passou. Chegou e sofreu o ano todo pra ganhar do jeito que ganhou. E só com o piloto, não ganhou de construtores. Então, eu não sei até que ponto é só uma questão de dinheiro. Ainda mais agora com teto de gastos, né? Que pra mim vale muito a pena burlar, diga-se de passagem. Pra mim, Mercedes e Ferrari tinham que estar quebrando esse teto de gasto a torto e direito já. Como eu acho que a Aston Martin tá fazendo. A merenda é maravilhosa, pô. Que isso? Gastar tudo em salgadinho. Tá ligado? Não, mas assim, uma coisa é o cara, o chefe da Alfa Romeo, que deu uma declaração aí dizendo que a FIA tinha que ver, porque tem equipes que não têm as instalações, né, a infraestrutura pra correr atrás, mesmo com teto de gás e tal. Porque a Sauber nunca ganhou nada. Sim. Mas outra coisa é você, tipo, Ferrari, McLaren, Williams, Red Bull e Mercedes não podem abrir a boca pra falar que dominância de piloto a FIA tem que fazer alguma coisa, cara. Porque não tem jeito, é assim, alguém vai inventar um carro foda e aí vai ganhar a porra toda vários anos e não vai ter jeito, até alguém inventar um carro melhor. A estrutura do regulamento técnico e esportivo da Fórmula 1 leva a isso. Exatamente. E eu acho que o próprio espírito da competição da Fórmula 1, que eu acho que as pessoas dão uma esquecida quando vem, sei lá, Índia, FIE, né, que é uma grande bagunça. Bagunça que eu digo no sentido de disputa, tá? Não bagunça no sentido de organização. A corrida é uma grande bagunça, né? É boa. Ô, Aninha, olha, essa galera da Indy não abandonou a gente antes, só que me falaram que eu era da Indy agora, com certeza. Não, mas eu não tô falando que a Indy é bagunça de organização. Tô falando que a Indy, as corridas são muito caóticas, né? São bagunça nesse sentido. É caótico e pra quem gosta de ação, que é 90% das pessoas que assistem corrida, é ótimo. Mas a Fórmula 1 tem uma outra proposta. Mas os caras não conseguem nem fazer curva pra direita? Ferrari tá nesse caminho já, você viu, né? O desenvolvimento. A Ferrari tem que fazer o oval pro outro lado, no caso, né? O malandro faz um monoposto de para-brisa, brother. Porra. Aí, galera, para-brisa não! Aeroscreen! Deixa a Aninha terminar, gente, pelo amor de Deus. Fórmula 1 é de evolução tecnológica, tanto quanto ter o melhor piloto. Então, sempre vai ter um carro que vai ser mais forte, mais desenvolvido, que vai ser melhor do que o outro. Faz parte ter essas distâncias, ter essas dominâncias,
distâncias, faz parte do que é o conceito da Fórmula 1. A Fórmula E e a Indy não vão ter isso, porque os carros são praticamente padronizados. A diferença na Indy é o powertrain, né, que é a parada lá da bateria, que é feito por construtores diferentes, e aí os melhores powertrains têm o melhor desempenho. Na Indy a diferença vai um pouco mais porque tem 2 motores, então não é tão spec assim, mas assim, a estrutura dos carros é bem mais spec do que a Fórmula 1. Cara, não tem desenvolvimento de carro na Indy, no sentido que tem na Fórmula 1. Tanto é que na Indy não tem campeonato de construtores, só tem campeonato de pilotos. É uma outra pegada. Não dá pra comparar. E aí é natural que uma equipe acabe se sobressaindo, porque ela tá há anos e anos e anos se desenvolvendo, aí ela vai se sobressair, ela vai ficar anos e anos dominando, até uma outra que tá há anos e anos se desenvolvendo conseguir tomar o posto dela. Então a Fórmula 1 acaba sempre caindo nesses ciclos de dominação de alguma equipe. Porque, na verdade, a gente fica assistindo Fórmula 1 de besta, né? Porque a grande verdade da Fórmula 1 não é competição de carros, é competição de qual engenheiro consegue burlar o regulamento melhor. Até que chega um ponto insustentável que eles mudam a regra e começa tudo do zero de novo. Isso. No momento é o Newey, entendeu? O Binotto tentou em 2019, mas foi pego. Não, quem? Agora o Newey... Eu falei, o Binotto tentou em 2019, mas foi pego. Ah, é verdade, é verdade. Ele tentou ali. Ele, infelizmente, não conseguiu apresentar um motor, nem um penteado. A gente pode, eu posso... Cara, eu quero muito sacanear a Ferrari um pouco. Eu coloquei na pauta, assim, na pauta tem vários itens que a gente não tá respeitando. Tem pauta? Tem uma pauta, cara. Tem uma pauta. Tá escrito aqui, ó, temporada, sacanear a Ferrari. Ah, olha aí. Cara, porque eu queria falar uma coisa que, assim, eu saí do podcast antes de poder falar essa discussão, que é uma discussão que eu tenho muito com a Aninha, e no qual a Aninha frequentemente é incapaz de concatenar os argumentos necessários. Lá vem. Não, você é incapaz de aceitar que está errado. Não, então, vou apresentar aqui a tese. Você a tese é a seguinte. de aceitar que tá errado. Antes de apresentar a tese, o incapaz de concatenar é uma carteirada tão grande do acadêmico, tá ligado? Pois é. Eu tenho que discutir com o doutorando. Porra, quem sou eu? Exatamente. Dando a carteirada aqui, é doutorando em engenharia automobilística? Não. É doutorando em psicologia? Também não. Mas, foda-se. O Charles Leclerc, ele tem uma dificuldade muito grande em ser campeão, porque, antes de mais nada, ele tá sendo um frouxo do cara. Eu acho assim, o seguinte, você tem que ter uma equipe. Assim, o piloto tem que ter uma equipe pra ele. Sacou? Que nem o Hamilton, que nem o Alonso. Se você não ganha uma de mão beijada, que nem o mimadinho, que nem o Max Verstappen, que ganhou uma equipe de mão beijada, não precisou trabalhar pra isso, você tem que fazer ou igual o Schumacher, que você constrói a sua, ou igual o Alonso, que você puxa o tapete de todo mundo e fica com a equipe pra você. O Alonso destrói a dos outros, né? O Alonso destrói a dos outros, exatamente. Não vai ser minha, então eu vou quebrar essa merda inteira. A Ju me desculpa, mas assim, o Alonso puxa o tapete dos outros via Santander. Quem está na Ferrari via agora? Santander. Agora é o Sainz, pois é. Mas o que tem a ver, gente, isso? O Alonso com o Sainz, a única coisa que eles têm em comum é que levaram o Santander pra Ferrari. É o Santander. Porque são espanhóis. São espanhóis, carismáticos. Até nisso o Alonso é competitivo, porque ele agora fez uma equipe pra ele mesmo roubar das equipes que ele tá ligado, a Kimoa lá, tá ligado? É uma empresa dele, de chinelo lá, que ele coloca onde ele quiser, tá ligado? Então ele rouba porque ele é o dono, tá ligado? Então, tipo, eu vou dar na Alpine, Agora é mais fácil pra ele. Agora é mais fácil pra ele. Até nisso o cara é arrombado. Mas voltando, o Leclerc, ele precisa puxar o tapete do Sainz. Desculpa aí, Ju, eu acho. Porque ele fica lá assim, levou o dedo na cara do Binotto. Levou o dedo na cara, e não foi de qualquer um, não. Foi do Binotto. Olha só, eu quero saber qual é a sua expectativa de ação que faça com que o carro da Ferrari ande. Não, que um carro da Ferrari é outra coisa. Aí o carro da Ferrari é um problema da empresa Ferrari, que desaprendeu em algum momento como é que faz carro já tem algum tempo. Aí eles têm que aprender de novo. Mas tô falando essa competição que eles têm dentro da equipe, que assim... É a liderança de equipe, é outra parada. A liderança de equipe que fica difusa. A Ferrari às vezes dá a melhor estratégia pro Leclerc, a maioria das vezes dá pro Sainz, aí o Leclerc corre melhor, aí eles não sabem o que eles fazem. Às vezes caga a estratégia do Leclerc no meio da corrida contra a vontade do Leclerc, enfim, a merda. E dão pra ele o chave, que é talvez a criatura mais insuportável
da história da Ele é a pessoa Fórmula mais 1. confusa. Ele é o engenheiro de piloto mais confuso que eu já vi na minha vida. Cara, impressionante, né? Como os caras têm toda uma técnica pra passar a informação da forma mais adequada, né? Mais eficiente, parecendo uns robôs às vezes. E o Xavi, ele consegue ser um robô quebrado. Além de não ter emoção, também não tem a eficiência. Ele é um muito robô triste. mal programado. Põe o ChatGPT no lugar dele. Ia ser muito melhor o Leclerc chegar lá pro ChatGPT, perguntar a parada, o ChatGPT responder uma lista de coisas que ele pode fazer. Ia ser perfeito. Caraca, agora eu tô imaginando o ChatGPT como estrategista de Fórmula 1. Ele precisa fazer isso. Puta merda. A hora que as equipes resolverem colocar ChatGPT como pra decidir estratégia, vai ser melhor que o estrategista da Ferrari? Vai! Gente, vai acabar o pit wall. A Ferrari tá mandando mal de não perguntar pro ChatGPT. Isso poderia muito acontecer, cara. É. Mas enfim, eu discordo plenamente do Eric. O Eric não faz ideia do que acontece lá dentro. Nem tu! Exatamente! Ninguém aqui sabe que Exatamente! Tu pega sei lá, falta de gritos exagerados do Leclerc no rádio e diz que ele não tá se impondo. Mas tu não sabe o que acontece lá dentro. Eu também não sei. Então eu não vou ficar dizendo que porque ele não grita no rádio, ele é frouxo. Não. Ele já falou com a porra do Elkan no início do ano. O primeiro do... Não, mas o Elkan falou com ele, é diferente. Não. Ele falou com o Elkan. O Leclerc, em momento nenhum, ele entrou naquela garagem, pegou um pedaço de pau e falou, eu vou falar com o chefe. Não. Ele foi falar com o Elkan. Você acha que o Vasser foi escolhido por quê? Porque ele tem ótimo trato com o Leclerc. Depois que o Vasser entrou, a Ferrari começou a falar o tempo todo, inclusive o Vasser, que todo o desenvolvimento tá em volta do Leclerc. Que o Leclerc é a aposta deles pra ser campeão. Só que aí, quando chega na hora da corrida, faz-se tudo diferente. Pois é, então, o discurso é esse. O discurso é esse, mas a ação é outra. É, então é só discurso, né? O que tá acontecendo? Não faz sentido. É a direita dentro da Ferrari. Eles estão ali atrapalhando o nosso menino Leclerc a ter uma gestão de carreira. A direita tá atrapalhando ali. A direita na Itália é um problema, né? Desde sempre, então... Mas não dá pra ter direita dentro da Ferrari, a Ferrari é vermelha. Tem alguma coisa ali dentro que não bate, porque eles falam uma coisa, mas agem de outra forma. Então, fica, inclusive, difícil pra gente, até, sei lá, pra qualquer um, na verdade, entender o que acontece dentro da Ferrari. Mas então... eles não fariam de outra forma se o Leclerc tivesse pulso, né? Se ele fosse líder mesmo da equipe, ninguém ia se atrever a fazer o contrário do que ele quer. Concordo. Cara, eles não estão conseguindo entender na parte de engenharia quem é que tá errado. Eles estão perdendo tempo apontando o dedo. Tipo, eles não olham pra nada além do próprio umbigo. Quando o Sainz fica contrariado, o Sainz fala, não, vai tomar no seu cu. Quando o Leclerc tá contrariado, ele bufa, ele esperneia, ele conversa depois. Mas ele faz, ele obedece, sacou? E eu acho que isso é ruim, cara. Assim, não, eu sei cara, desculpa, mas eu discordo muito disso, porque não tem como um cara decidir o que vai fazer sem ter informação da equipe por trás. Aí o cara decide, erra, ou o cara decide acerta, é claro, que vai ter decisão que vai acertar, óbvio, mas o cara decide, erra, mas aí, não, mas a equipe tinha que ter parado o cara. Ou o cara decide acerta, meu Deus, ele é o grande campeão, ele é maravilhoso. Cara, não é assim. Mas liderança é a capacidade de você tomar o risco de você errar. Sim. Entendeu? Se você ficar muito assim, não, vou esperar o engenheiro. Esse engenheiro é ruim. Que é o caso. Mas se você não tem informação, como é que você vai tomar a decisão, cara? Muitos pilotos tomam. Meu amigo, você acelera. Você acelera. Acelera, ótimo, maravilhoso. Acelera, ótimo, maravilhoso. O pneu vai se desfazer inteiro. Porra, não é assim. Só tem um lado pra ir, é o lado da frente. Você vai pra... Não é assim. É pra frente que se anda, né? Já diria o poeta lá. Aquela coisa do Rush, né? Fórmula 1, vários carros correndo em círculos. Se parar pra pensar, realmente, é só isso que a gente tá vendo, né? No final das contas Agora, vamos seguir com essa pauta, antes que dê briga aqui. Antes que dê briga. Isso é todo mundo sangrando no rolê. Não, mas vai dar briga uma hora, hein? Imagina se pega no olho, gente. Flashback Felipe Massa. Nossa! Caralho, que horror! Pesado! Meu Deus, o podcast acabou de ser cancelado, o Spotify baniu a gente. Aí se pega na vista, né? Foda.
Puta que pariu. Ainda mais é mola de amiguinho ainda, né, cara? Todo sentido. Mola de amiguinho ainda. Eu sinto mais pena ainda do Rubinho, que foi escrachado por causa dessa, sendo que a culpa não é dele. Ele não fez nada. O que ele fez, né? Nada. Ele não fez nada, ele tava na dele, lá saiu uma mola, entendeu? Eu nem sabia que carro de Fórmula 1 tinha mola ainda, saiu mola. Nossa, quando a gente tava planejando esse episódio, eu falei pro Eric que ele ia fazer bullying comigo, eu já sabia, a gente tá aí, claro. E ele falou que não, que ele queria mesmo era falar da Williams e falar mal da Williams, e que ele não sabia mais quem era a McLaren. Não, né? A McLaren é um hambúrguer do McDonald's. Não é McLaren, Aninha. É a Maquilata. Tá foda, né, gente? Vem Maquilata. Não, acho que não precisa falar dos mortos aqui. Ninguém precisa bater em cachorro morto, né? Ninguém precisa bater em cachorro morto. Não, a Williams, eu tive uma leve esperança no início do ano, assim. Não, caraca, agora vai. Assim, eu gostei que esse ano tá mais misturado. Ali o final tá mais misturado. Não tem uma equipe que é consistentemente um lixo. Não, do 2 pra baixo tá ótima com a Fórmula 1. Do 2 pra baixo tá maravilhoso. Literalmente do 2 pra baixo, né? Porque era pra ser do 3 pra baixo, mas o Pérez ele faz questão de dar uma graça pra galera ainda. Exatamente. Alguma dúvida de que Russell, Hamilton, Leclerc, Sainz e Alonso são muito mais pilotos do que Pérez? Nossa, mas não tem menor. Nunca teve, inclusive. Obrigado. Ainda teve uma hora assim, será que o Pérez vai disputar o título? O próprio Pérez falou, cabrão. Pelo amor de Deus, né, cara? Quem dera fossem 23 etapas nas ruas, né? Se ele tentar disputar o título, é capaz de trocarem os carros, entendeu? Não duvido nada, não duvido absolutamente nada. Ele fala que quer? Fica quietinho aí na tua. Coitado, mas o Pérez é legal, assim, mais ou menos, né? Ele teve aquele caso maravilhoso lá quando ele ganhou em Mônaco. Não, o Pérez não é legal. Não, o Pérez não é legal. O Pérez não é legal. Não é legal. Mas ele é latino, a gente tem que homenagear a galera, porque a gente tá sem nenhum brasileiro, a gente fica com... Não, o Hamilton, pô. Porra, é verdade, a gente tem o passaporte azul. Mas o Hamilton também tava cachorro morto até 2 corridas atrás, né, cara? Agora que ele ressuscitou aí, tomou um energético. Foram as férias. Foram as férias. As férias forçadas da Fórmula 1. Foram certas presenças no paddock. Sim. Olha, já que veio Daninha, eu não ia falar nada não, mas como veio Daninha em comentário, então eu vou falar. Realmente, hein? Hamilton, parabéns pro Hamilton, parabéns pra Shakira. Que casalzão, hein, gente? Sensacional. Unidos pelo ódio ao Piquet. Exatamente. Cada um Piquet diferente. Casalzão. Eu amo que essa piada vai aparecer em 2 episódios diferentes e ela continua sendo engraçada. Sim. Ela fez a piada do Rolex e ela foi pra Fórmula 1, que tem um Rolex gigante. Eu vi o tweet hoje. Eu vi o tweet hoje, desculpa se quem fez esse tweet nos ouve. Eu não sei de quem foi mais. Mas era exatamente a foto do Hamilton com a frasezinha, só que invertida, né? Cambiaste um Casio por um Rolex. E aí é o Hamilton embaixo da coroazinha, assim, com o Rolex. Eu amo essa foto do Hamilton. Ela foi protetor de tela do meu celular há muito tempo. Caraca. Outra coisa que a gente fez nesse podcast desde o início, que a gente falou, cara, vamos ter favoritismo? E vamos, foda-se. Porque é um saco, né? Fica esse negócio. Eu fico com um pouco de raiva quando vejo, tipo, o pessoal reclamando de comentarista de futebol. Pô, mas o fulano tá comentando assim porque ele torce pro Flamengo. Ué, e daí? A partir do momento que você gosta de esporte, você torce pra alguém. Você torce pra alguém, pô. Pelo amor de Deus. A única coisa que eu não gosto de certos comentaristas é... Tudo bem a tua torcida, então tu fala bem do teu time, beleza. Mas você tem que ter um mínimo de objetividade, né? Mas tu não precisa forçar a falar mal do outro. Então, tipo, sou ferrarista. Não, sim, aí o cara tá sendo babaca. Sou ferrarista. Eu vou catar coisinha pra falar mal da Red Bull? Não vou. Eu vou catar coisinha pra falar mal do Max Verstappen? Não vou. Por mais que eu não goste deles. Porque eles estão brilhantes. Eu acho que isso é simplesmente ser objetivo e gostar do esporte, né? Por exemplo, eu vou catar coisinha pra falar mal da Ferrari? Não vou. Porque tá aí pra todo mundo ver. Eles espalham as coisinhas pra pista toda hora, né? Se você não precisa catar coisinha pra falar mal da Ferrari. Ano passado, no entanto, no início do ano, você não precisou catar coisinha porque não tinha o que falar no início do ano. Ano passado tava muito boa, realmente. No início do ano, tu falou bem pra caralho, porque no início do ano tava bem pra caralho. Aí. Depois, eles mesmo cagaram tudo e aí a gente passou a falar mal. Até agora eu não entendo o que aconteceu. Até agora eu não sei o que houve, o que aconteceu ali, que eles me mandaram pra trás. Mas enfim, né? Tragédias da vida. Agora, deve ganhar Le Mans, que é esse fim de semana. Eu acho que o podcast
às vezes sair depois que já tiver ganho ou perdido. Sim. Então, fica aí essa previsão. Fica aí essa zicada, na verdade, né? Fica essa grande zicada. Né? Antônio Fuoco vai vir diretamente da Itália para cá. Eu sei que Alemanha não foi na França, gente, aquele é italiano. Vai vir diretamente da Itália para cá pra bater no Eric depois dessa zicada. Ele e Antônio Giovinazzi. Ele pode vir à vontade, eu vou dar o meu currículo pra ele falar emprego. Como é que fala emprego em italiano? É emprego. Emprego. Mauro, como fala emprego? italiano? Ma que? Emprego. Vai dar mãozinha. Exatamente, eu fiz a mãozinha. Aquela cara azeda, né? Sentado na cadeira assim, olhando com aquela cara de mafioso. Eu não tô dizendo que todo italiano é mafioso, eu tô falando que a cara azeda é muito comum. Ficar aquela cara azeda aí falando Bacacori, Deteri, Tete, Apecuriti, Kete, Ferrari. E aí ele vai me contratar. É um poliglota. No Simpsons não é American Guy. É American Guy, né? Pipi, bop, pipi, pipi, bop. E a mãozinha. E a mãozinha, bigode, né? Bigode e mãozinha. Ok, depois desse momento incrível de preconceito. Depois desse incidente diplomático. Não é preconceito. Italiano é europeu é colonizador, eu quero mais é que se foda. Não tem nada de preconceito, não. Contra colonizador pode. A coisa boa da Itália nos últimos anos foi o White Lotus, cara. A Itália tem muitas coisas boas, pizza. Como é que faz tempo essa? A gente colocou aqui também, pra gente finalizar, pra gente escolher os nossos episódios preferidos. A gente ia botar a lista aqui, depois a gente falou, foda-se, vamos fazer no caos. E cada um vai falar o seu. Então, vamos lá, melhores episódios. Mauro. Cara, rinha de bode. Pra mim, esse episódio é histórico. Eu ri de me acabar e ficou muito justo. Ficou muito bom. O melhor dos piores também é bom, hein? Também é bem bom. Recomendo. Eu gosto muito do Rinha de Bode, mas eu fiquei cismado com ele depois, porque eu fiquei pensando que eu deveria ter dado voto pro Schumacher. Mas aí o Schumacher ia ganhar. E até hoje eu tô em grande conflito quanto a isso. Mas o Schumacher bem que merece. Ainda bem que ficou registrado lá outra coisa. Então vale o que tá lá em público pra todo mundo. Nos anais. Ninguém quer saber da sua consciência. Você que não ouviu ainda, vai lá e ouve e vê o que você acha. E vai estar errado. O final do episódio está perfeito. Já pode botar o link aí no tweet quando for divulgar. Pra mim, o melhor episódio vai ficar marcado na minha vida foi o episódio com a Mari Becker. Porra! Esse episódio tá muito bom, muito bom. Além de ser a realização de um sonho, além de ser um marco, assim, na minha vida como comunicóloga. Comunicóloga. É, porque como produtora editorial não, né? Mas como comunicóloga, além de ser um marco, né? Ficou muito bom. Porque ela é uma entrevista muito boa, ela tem muitas histórias, ela fala muito bem, óbvio, né? Ela é repórter há 500 milhões de anos. Mas chamou clima leve, tá mó bom. O clima foi super leve. Até quando a gente falou de morte, o clima tava leve. Cara, foi realmente, assim, é um dos melhores episódios. Se alguém tá ouvindo agora, veio do Zebra e não foi olhar, assim, os nossos episódios antigos, procura lá o episódio da Mari Becker, porque realmente a entrevista com ela foi, assim, excepcional. Foi muito bom. A Mari não viu a hora passar. Ela tinha uma hora certa pra dar a entrevista, que na verdade foi mais uma conversa do que uma entrevista, né? E aí ela tinha, tipo, 1h20, um negócio assim pra falar. A gente gravou e aí ela mesma falou, caraca, já passou a hora, sabe? Ela mesma não viu o tempo passar. Sim. Cara, foi realmente um dos melhores episódios. Na experiência de 100% como ouvinte nesse caso, foi, cara, excelente o papo e ela tava super solta, que nem vocês falaram aí. E, tipo, é legal porque vocês trouxeram uma pessoa que tem uma bagagem incrível, né? Que recentemente teve até o relato lá da galera que ela falou 4 idiomas em 5 minutos lá na formação do grid, né? Das entrevistas e tal. Mas ela tem... Qual que é a palavra que ela tem dificuldade pra falar em português mesmo? Esqueci? Dirigibilidade. Dirigibilidade. Então, assim, é a versatilidade. Igual aquela vez lá, o GP da Bélgica lá, que não teve corrida e ela bebeu todos os chás e cafés do grid, né? Então, isso é uma coisa. Ela fez quase o top dela de quais são os melhores chás e cafés do grid. A Mari é incrível como profissional e incrível como pessoa também, pelo menos o pouco que a gente
consegue ver nas redes sociais dela, enfim. Eu não participei desse episódio, mas eu gosto muito dele também. Foi tipo, quando acabou, foi tipo entrevista no Jô Soares, que a plateia faz, sabe? Fica aí o convite pra um segundo episódio com Mari Becker, em Mari Becker, né? Isso, bem Sim, Mari Becker. sim, sempre que ela quiser. Quero Estamos fazer uma aqui. menção honrosa aqui também. O primeiro episódio que nós gravamos com a Alessandra Alves. Também tá bem legal. Sim. Porra, tá, esse é outro que merece. Hamilton versus Verstappen, né, que foi o episódio de meio de temporada, né, tava nas férias, e a gente gravou falando deles, e acabamos falando, obviamente, de outras rixas, né, de outros rivais, e realmente Grandes ficou rivalidades. incrível. A Alessandra é outra que, nossa, conversar com ela é muito fácil, é muito gostoso, muito bom, foi muito bom também. E esse episódio, ele até por um bom tempo a gente não fez perfil desses dois pilotos, porque já tinha esse episódio, que já é um perfil dos dois, né? Sim. A gente fez perfil de vários depois. Porque a gente tinha que escolher, né, quem vai fazer primeiro. Aí a gente olhou e falou assim, cara, não tem como a gente escolher quem vai fazer primeiro agora, porque tudo bem que a gente tem nosso clubismo, mas, porra, não tem como, os dois estavam voando, os dois estavam correndo tudo, tava no auge da briga, como é que a gente vai botar um, botar outro e tal? Vamos botar os dois logo de uma vez no mesmo e fazer o perfil dos dois juntos e fazer uma comparação que eu acho que cabia mais, porque era a situação. E a gente ainda conseguiu a Alessandra Alves, que é uma estrela. Isso é uma parada interessante falar, que assim, a gente fez por muito tempo os perfis, né, que foi uma parada que a gente tentou fazer dar certo de todo jeito, mas era sempre um perrengão pra gravar, assim, então a gente não faz mais, não fez mais. Vocês agora podem fazer, porque eu tô aqui de convidado, nem me preparei pra esse episódio, só cheguei, entendeu? Então, inclusive, tô agora lendo aqui a lista de episódios pra ver se eu consigo lembrar de mais algum que eu acho maravilhoso nesse nível aí, porque o nível é muito alto do Rian de Bode, Alessandra Alves e Mari Becker. Acho que foram, tipo, tops. Pô, mas então é um episódio que eu tenho que mencionar aqui. Mencione. Porque é o episódio que a Aninha esteve lá na Itália, ela viu o Vettel quebrar na frente dela, tá ligado? É verdade. É verdade. O relato dela, dos não relatos de conseguir ver o Leclerc, maravilhoso, entendeu? Tudo. Caraca, foi muito perto de ver o Leclerc, né? Aliás, falando nisso, Interlagos, quando a gente fez um só com a gente, quem fizeram foram as meninas, né? Esse episódio realmente é muito bom, bem lembrado. Cara, eu olhando aqui a lista, eu gosto de ver quantas vezes a gente passou pano, até no título, pro Daniel Ricciardo. Eu fico impressionado como a gente se deixou levar. O que um sorriso e um nariz grande não fazem, né? É tudo culpa do carisma. É tudo culpa, infelizmente. Exatamente. A gente acreditou até o final, essa é a verdade, né? Mas até a Netflix acreditou, fez ele ser o protagonista do seriado, e aí depois teve que dar um jeito. Aí depois a gente não sabe por que a gente sofre por causa de homem bosta. Porque chega com esse sorrisinho assim, já era, acabou, meu irmão, acabou. É assim que acontece. A próxima temporada de Drive to Survive com certeza vai ter um episódio de Daniel Ricciardo, o que ele está fazendo fora da Fórmula 1. Isso com certeza vai ter. Vai ser entre duas cenas do Christian Horner andando de cavalo na fazenda. Cara, tem uma aqui que eu gostei muito de ter feito, que eu queria muito fazer e ficou um tempão na nossa lista assim, de episódios futuros, que foi como montar sua equipe de Fórmula 1. Eu lembro que a gente trouxe o Renan, que é um amigo meu que eu conheci no mestrado, que fez um estudo sobre os gastos, o dinheiro, o que precisa para montar uma equipe, e a gente deu aí. Então, se alguém aí quiser criar uma equipe de Fórmula 1 e não souber como, é só assistir esse episódio. Só assistir o episódio. É praticamente um Telecurso 2000 de áudio. Se tiver uns 5 bilhões na conta, ajuda bastante também. Na verdade, vai ter que ter 1 bilhão pra poder pagar a entrada que o Domenicali quer agora, né? Caraca, ele quer 1 bilhão de entrada agora? Ele quer 1 bilhão. Eu acho que ele tá só assim, ele quer aumentar de 200 milhões, né, de dólares pra 1 bilhão de dólares a taxa de entrada na Fórmula 1. Mas eu acho que isso é aquela jogadinha assim, ó, eu vou jogar bem alto, aí a gente vai negociar e eu vou ganhar 300 mil a mais e a gente vai fechar em 500 mil. 500 milhões, no caso, né? Sabe aquela coisa de negociação? Alô, Andretti! Alto, aí a Andretti vai dar aquela barganhada, não sei o quê, mas na verdade, ele tá o quê? Querendo 500 milhões. Só que ele sabe que 500 milhões, ele não vai conseguir se ele pedir 500 milhões. Ele tem que pedir 1 bi, aí a galera começa a barganhar e ele chega a 500 milhões, aí fala, não, a gente tá, de fato, abaixando pra poder ajudar o esporte, ainda sai querendo, né, sair de bonzão.
e consegue os 500 milhões que ele quer. Ele e as equipes, né? Porque não é só ele, as equipes concordam com isso. Eu acho que um dos episódios mais legais que a gente fez... Assim, eu gosto de todos os episódios de Pauta Fria que a gente fez, assim, em geral, eu gosto deles. Mas a gente fez um sobre a cagada da FIA no final de 2021, né? Que é o episódio 43, a regra é clara, que a gente foi pedaço por pedaço do regulamento, explicando pra um monte de gente que não sabe ler do negócio por que tá errado o que aconteceu. Que não é uma questão de clubismo, é só uma questão de tá escrito. Gente, é só dar uma lida. Mas eu gostei, que foi um episódio muito pistola. A gente fez na força do ódio, assim. E o ódio, ele é o combustível, né? Eu acho que os times podiam começar a colocar ódio no carro. Sim. Todo episódio que cobriu o Abu Dhabi 2021 é bom, né? De todo o podcast, porque tá todo mundo tão puto, mas tão puto, tá ligado? Ia ser nitro, né? Tipo, eu acho que o único que deve ter sido sem graça, sei lá, se tiver algum Max Verstappen Brasil aí, que deve ter sido sem graça, mas... Tipo, não, é isso mesmo. Tá certo? Mas tá ligado? Mas tipo, cara, acho que todo mundo ficou pistola com aquilo lá, tá ligado? E é uma coisa que, assim, infelizmente a Fórmula 1 vai ter que lidar com esse fantasma, porque ela não consegue fazer um carro decente, só faz carro merda. E aí, a gente tem que ficar toda hora voltando, mas a temporada 2021, olha só, pena que acabou daquele jeito, aquele lá e tal. Então, enfim, ela tá plantando o que ela colheu. Fica aqui a crítica aqui, do nada. Não sei o que eu falei, mas enfim, a FIA. Eu lembrei de um episódio que eu gostei muito de fazer, e eu lembro que teve uma receptividade muito boa, as pessoas gostaram também, era Pauta Fria, que era, a gente teve que montar os nossos filmes de Fórmula 1. Verdade, eu lembro desse. O dos filmes ficou excelente. Divertido. Esse episódio é excelente, cara. É muito bom, né? Foi muito bom gravar, foi muito legal montar as histórias, ouvir as histórias dos coleguinhas, e é muito gostoso de ouvir também. Quem sabe a gente faz uma segunda edição. E é um episódio desses que a gente planejou e na hora a gente fez tudo diferente do que foi planejado. Exato. Tinha um monte de regra que a gente não fez. Eu não sei como é que tá agora a métrica, né? Mas eu acompanhava quando eu tava aí participando ativamente e não como convidado, acompanhava direto as métricas do Analytics e tudo. E, cara, o episódio do Leclerc era, tipo, o melhor desempenho por muito tempo. Foi meses que foi o episódio do Leclerc, cara. Então, assim, eu acho que tem que realmente mandar um beijo para os fãs do Leclerc. Muito obrigado. Esses fãs que você tá maltratando o episódio depois inteiro. De tudo que ele Entendi, falou. Eric. Depois de tudo. Depois. Pois é. Há 5 anos atrás, Leclerc era um merda. E agora não, tipo assim, não. Não. Jamais falei que o Leclerc é um merda. Leclerc é um dos melhores pilotos hoje, e se ele tivesse um carrão maravilhoso, ele estaria ganhando o campeonato. Ele só não consegue isso porque a Ferrari é ruim pra caralho e porque ele é frouxo. Mas tirando isso... O silêncio do Aninho é ensurdecedor nesse momento. Se isso fosse um videocast, vocês iam ver minha cara. Eu consigo ver a cara da Aninha nesse momento olhando pro computador. Eu sei exatamente a cara que ela tá fazendo. Eu vou dar até uma ideia aqui de episódio futuro, ao vivaço, que é assim, tinha que... Ô, louco! Eu não tava esperando. É que nem apareceu o ratinho, né? Que seria reorganizar todas as equipes pra fazer equipes que façam mais sentido. Eu acho que ia ser maravilhoso isso, porque eu queria ver uma equipe que fosse, sei lá, sabe? Leclerc e Alonso. Nossa! Max Verstappen e George Russell. Olha que lindo que ia ser uma Cara, Fórmula 1. teve uma assim, época, isso lá nos idos dos anos 2000, quando tava aquela dominância absurda da Ferrari, uma ideia que foi proposta, assim, ideia oficial, tá? A FIA considerou a ideia de que todos os pilotos seriam da FIA. E aí, em cada corrida, os pilotos seriam sorteados nas equipes. E aí ele ia correr na equipe que ele foi sorteado. Imagina o caos. Seria incrível. Seria legal. Que a FIA não ouça esse podcast, porque ela gosta de uma ideia merda, né, cara? Nossa senhora. Não, seria oficialmente um campeonato só de montadoras, né? Não seria campeonato de piloto, seria campeonato de montadora. Porque no final das contas a média, né, ia fazer o melhor carro ganhar, independentemente. Então, sei lá. Isso me instigou a ver o Logan Sargent numa Red Bull. Não, exatamente, ninguém ia querer isso, porque, porra, imagina, você põe o Albon de volta numa Red Bull, a primeira coisa que ele vai fazer é enfiar o carro na parede.
parede, entendeu? E aí, porra, vai ser uma merda. Imagina, tipo, na época do Vettel, por exemplo, ele dentro de um carro desse cara, ele ia fazer geral em todos os carros, tá ligado? Colocar pezinho pra ver a altura, saca? Ei, todos eles iam espionar as equipes. Nossa, essa ideia é uma merda. É que nem aquela ideia de botar sprinkler, lembra? Que pra teve molhar, uma ideia. molhar Não, chuva artificial. E imagina o Hamilton entrando na Williams com aquele assoalho. Nossa. Não, imagina o Hamilton entrando na Red Bull, ele ia entrar assim com as mãozinhas, sabe? Esfregando as mãozinhas assim. Ele já ia entrar com a prancheta na mão. Imagina a cara do Helmut Marko ao ver o Hamilton entrando na Red Bull. Eu ia gostar de ver, eu tô sorrindo. O Helmut Marko tá triste, eu tô feliz. So, box. Acho que demos um bom caos aqui, né? Eu queria dizer que eu sinto muito e meus advogados são o seguinte contato. Que bom que você tem advogado. Eu, no máximo, tenho defensor público. Tá bom, gente. Muitíssimo obrigada, queridos. Estava com saudade deste caos todo. Vocês são muito, muito bem-vindos sempre que vocês quiserem. Obrigado. Por favor, quando tiver uma corrida e vocês estiverem sem nada pra fazer e quiserem participar. Gente, vocês vão gravar que horas? A gente faz. Até porque, só pra vocês saberem e não se sentirem mal, o caos de achar um horário pra gravar com todo mundo continua o mesmo. Tá? A gente tem gravado, inclusive, às vezes, segunda-feira à noite. Nossa, é o jeito. E o Fábio se vira pra editar até quarta. E ele faz. Inclusive, 100 programas tem que elogiar esse cara, porque a edição dele é sempre... a gente começou fazendo isso. Na resenha que ele fez lá na hora da Aninha passar pano pro Leclerc na última prova, tá ligado? Fazer toda uma dramatização, colocar uma música triste no fundo e tal, assim. Muito excelente. Eu tô feliz que eu pude sacanear bastante a Ferrari nesse episódio. E agora eu vou ficar, tipo, uns 6 meses sem precisar sacanear a Ferrari de novo. Saiu do meu sistema, eu tô até mais leve. Vou levar pra terapia isso. Falar pra ela, não, eu tô me sentindo muito melhor. Eu acho que era só isso. Eu precisava falar mal da Ferrari ao vivo, assim, um pouco pra centenas de pessoas. Milhares. Deixa guardado na internet. Faz bem. Mais uma vez o meu... Vai tomar no cu, Eric. É isso, muito obrigado. Então, eu queria agradecer galera. a todo mundo que ouve o Box, cara. Vocês são foda pra caralho. Eu queria agradecer também ao pessoal que assumiu o Box na nossa saída, porque é muito legal ver esse projeto continuando com a galera que gosta tanto de Fórmula 1 e que continua fazendo um podcast muito maneiro pra quem gosta de Fórmula 1 ouvir. Então, parabéns e obrigado, gente. Imagina, a gente faz o que pode pra manter a chama do reiterismo na Fórmula 1. Reiterismo, clubismo. Exatamente. Porque sempre vai existir. Então tá bom, pistolismo. Gente. Pistolismo, por favor, muito pistolismo. Então é isso, muitíssimo obrigada. Nos vemos na semana que vem, queridos ouvintes, com GP do Canadá. Ou não, né? Ou não, né? Dizem aí que tá o ar lá tá ruim e vamos ver o que vai acontecer com as queimadas de lá. Esperemos que fique tudo bem. Gente, mas caiu foguete do outro dia e teve corrida. Mas eles conseguiram ter a decência de não fazer o GP de Imola, né? Então... Sei lá, né? Vamos falar. Segundo GP do ano atrapalhado por questões climáticas, tá? Fica de olho aí, vocês. Fica a dica aí pra vocês. Fica a dica. É isso! Vou acabar que nem o choque do culto. Acabou o programa! Acabou! Posso dar um recado? Show! Rogerinho. Valeu, tchau. Falou. Beijo. Vai, tchau.